Golcast no ar. Hoje, para falar com Wilson Tadei, ex-jogador de futebol, com grande destaque por clubes brasileiros, como São Paulo, Grêmio Internacional, Vasco da Gama. Também jogou no Monterrey do México. E atualmente o Tadei é treinador do Capital, depois de passagens de sucesso pelo Gama e também pelo Brasiliense. Eu sou a jornalista Duda Strebe, está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Nos segue, acompanhe e a gente se vê. Participam do Golcast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar um alô lá para o Tadei, mas hoje, Tadei, eu vou pedir para Luiz Henrique Nunes fazer as honras da casa, porque já tomamos vinho juntos em Brasília. Então, por favor, Luiz, receba esse amigo. Tadei, por favor, bem-vindo. Grande Tadei, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia, Luiz, tudo tranquilo. Prazerzão estar contigo, que bom te encontrar aqui no nosso programa. Eu que tenho a felicidade de tantas vezes te encontrar em outros momentos, né? Não só de trabalho, como também no dia a dia, com a tua família. E é um prazer, né, fazer esse programa contigo. Tu tem enormes histórias, né? Grandes histórias para contar, tem uma experiência espetacular como jogador, um belíssimo trabalho como treinador, né? E aqui em Brasília, principalmente, é uma referência, talvez seja o treinador, talvez não, com certeza, né? Seguramente o treinador de maior sucesso aqui no Distrito Federal. E legal, cara, legal te ter aqui conosco para esse bate-papo aí, falar de tantas coisas sobre o futebol brasileiro, sobre jogadores, sobre a vida do treinador, enfim. Legal te ter aqui para mais um bate-papo. Muito obrigado, Luiz. Um abraço, bom dia. Depois dessas férias lindas, maravilhosas que você andou pelas praias aí do estado de São Paulo, né? Então, voltou com a bateria recarregada e estamos aí à disposição para a gente fazer um programa legal, descontraído, e que a gente possa fazer um bate-papo bastante proveitoso. Vamos começar, né, Duda, exatamente por essa experiência do Tadei aqui em Brasília, porque ele está de volta, né? Está de volta para a minha alegria, para a alegria de tanta gente aqui no Distrito Federal. Tadei hoje é treinador do Capital. Capital é um clube empresa, né? O Capital ele tem um dono, é um clube emergente aqui do Distrito Federal que quer, né, ascender e chegar a posições melhores no futebol brasileiro. A busca pelo Tadei, né, a contratação do Tadei já é uma amostra, e não só o Tadei, jogadores importantes também chegaram para o Capital. Clube que quer, né, se inserir nessa disputa que normalmente é entre Gama e Brasiliense para chegar à Série D do Campeonato Brasileiro, disputar uma Copa do Brasil. E o primeiro caminho está dado, um bom treinador, um bom comandante, essa experiência do Tadei. O Tadei, para quem não sabe, ele tem um aproveitamento espetacular aqui em Brasília, né? O Tadei tem 90 partidas, né? Ainda não estreou pelo Capital, são 90 partidas, talvez um pouquinho mais, com Gama e Brasiliense, com aproveitamento, senhores, de 78,8% nesses dois clubes, com 4 títulos. Foi bicampeão do DF com o Gama, um título invicto em 2019, o bicampeonato em 2020, período que nós trabalhamos juntos, né, para o meu prazer e para o meu aumentar o meu conhecimento, inclusive. E depois com o Brasiliense, né, o maior rival do Gama, ele ganhou o 3º campeonato na sequência com o Brasiliense, e se considerar, né, Tadei, só as partidas do campeonato do DF, né, o Candangão, o aproveitamento é impressionante. Não sei se tem aproveitamento no Brasil, seguramente não tem, talvez não tenha no mundo, são 91,3% de aproveitamento no comando desses dois clubes. E agora no Capital. Então, a pergunta é essa: como é que está a expectativa, como é que está a preparação? Os clubes de Brasília estão, todos eles agora, treinando, se preparando para o campeonato que começa daqui a pouco mais, e como é que está a vida no clube que agora te recebe? Então, você já deu uma explicação geral aí, tudo o que aconteceu nesse período
praticamente 3 anos que eu estou aqui, né, nessa região de Brasília e Goiás, não é? Com algumas passagens pelo futebol goiano, em Anápolis, mas estamos de volta numa equipe totalmente diferente, uma equipe empresa, mais ou menos dentro daquilo que eu já tive esse prazer de jogar no futebol empresa, que é o futebol mexicano, já que o Monterrey era um futebol empresa, né? Então, e era dirigido por dirigentes que faziam parte da Pemex, Petróleos Mexicanos, e eram donos. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. É diferente quando você está num clube com torcida, aficionados. Aqui no Capital, presidente Godofredo Gonçalves Filho, ele é dono de empresas e tem reformulado o estádio, não é? Então, o estádio nós vamos jogar aqui em Paranoá, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, com um estádio totalmente remodelado, evidentemente com bastante acanhado, mas é uma pequena cidade em volta de Brasília que o pessoal gosta muito de futebol. E para que eles possam voltar no futebol, nós temos que fazer um bom trabalho, para que a gente possa chamar o torcedor, e você sabe que chamar torcedor é só com vitórias. Então, nós estamos trabalhando já praticamente desde o dia 13 de dezembro. Nós ficamos um período aí de 4 dias fora, passamos Natal, e estamos continuando trabalhando firme e forte, né? Visando exatamente tudo isso que você está falando. Buscar isso aí. A gente sabe que é difícil, nós temos aqui equipes fortes, vem o Ceilândia, uma equipe fortíssima que acabou sendo vice-campeão ano anterior, e tem o Gama, que sempre é o Gama, que é uma equipe complicada, uma equipe de torcida, então merece todo o respeito, tem camisa. E o Brasiliense, sempre forte, né? Aí você vem com outras equipes aqui e tal, mas sempre é um campeonato difícil. Como todo campeonato, embora muita gente não reconheça ou não conhece o futebol de Brasília, acha que é um futebol pobre. Não é. O futebol de Brasília está em franca evolução, entendeu? E precisa de gente assim como o presidente do Capital, que tenha coragem para investir e buscar um espaço melhor no futebol brasileiro. Então, é o que nós estamos procurando fazer, sempre trabalhando da melhor maneira possível. Estamos praticamente com um elenco já definido, com apenas uma indefinição, porque o jogador que estava acertado acabou tendo uma proposta para o Emirados Árabes e acabou indo embora. Portanto, estamos correndo atrás desse atacante, né, que é um atacante mais de área, para que a gente possa, de fato, iniciar o campeonato e, se Deus quiser, iniciar com o pé direito. Tadei, falo de Porto Alegre, Norton Capel, muito obrigado por estar conosco, uma honra recebê-lo aqui, um jogador de tanta expressão, de tantos títulos, e agora esse treinador aí com uma larga experiência. Eu quero aproveitar aqui que tu falou sobre a questão do clube empresa, e até para que os nossos ouvintes e espectadores entendam. Um clube empresa trabalha muito com planejamento e objetivo. Qual é o objetivo imediato do Capital nesse campeonato de Brasília, que começa agora? Precisa chegar em que posição para classificar para a Copa do Brasil ou para uma Série D de 2023? E como isso está sendo planejado, né? Qual é a estrutura e qual é o planejamento do Capital para esse período aí em que você estará à frente da comissão técnica? O clube tem praticamente, me parece, 4 anos que está em atividade. O objetivo do presidente, ele foi muito claro nisso aí, de pelo menos chegar na decisão do título, que te dá essa condição de você disputar uma Série B. Então, esse é o primeiro objetivo, né? E é o objetivo principal. Clube sem calendário fica muito difícil de trabalhar. Não é fácil você contratar jogadores sem calendário. Período de 3, 4 meses que você contrata o jogador, a maioria dos jogadores não querem isso, é diferente, entendeu? E às vezes acaba sendo custoso, mas o clube é muito ainda restrito, né? A nível de folha de pagamento, a nível de jogadores mais capacitados, mas enfim, nós procuramos no mercado jogadores que encaixavam no perfil do clube e vamos trabalhar em cima disso aí. Então, a nossa expectativa o clube tem procurado dar a melhor
infraestrutura dentro das suas possibilidades, com bons alojamentos, com uma boa alimentação, entendeu? Com bons materiais, com espaço de treinamento. Nós treinamos ali perto dos clubes ali, Luiz, você conhece muito bem, perto do CT do Brasiliense, na GEPOL. Então, nós temos todas essas possibilidades. Tem o seu ônibus, que pode locomover a equipe de um lugar para outro, traslado, enfim. Esse é o que eles estão buscando e que nós, obviamente, como protagonistas, temos que traçar uma linha nesse sentido. Então, dar ao jogador uma confiança necessária para que ele possa dar o seu melhor e fazer ele entender que o clube ainda está se estruturando, tem as dificuldades. Essas dificuldades nós vamos ter que superá-las dia a dia para que a gente possa encontrar o caminho, e esse caminho é o caminho da vitória, não tem outro sentido. Futebol, para mim, tem que ser o caminho da vitória. Sem vitória, nem o Barcelona consegue manter nada, entendeu? Então, o capital não foge à regra, e nós estamos aí com esse objetivo bem traçado, e que o clube, na versão do presidente, nas suas condições, tem procurado fazer o melhor e dado a nós todas as condições possíveis da gente poder fazer um grande trabalho junto com os jogadores. Tadei, a gente sabe da importância do treinador assumir o time no início de uma temporada, até para poder participar dessas decisões de planejamento, elenco, e ver por onde chegar nessa vitória aí que você fala. Você percebe diferença entre o clube empresa mais estruturado do que os clubes em geral? Qual é a diferença que você vê? Você teve experiência no Monte Rei, agora no Capital, nesse sentido. O que muda do clube tradicional que estamos acostumados para esse que virou empresa? A cobrança é direta. Não tem essa cobrança de mídia nem de torcedor. A cobrança, ela vem exatamente da diretoria. E isso é uma coisa que eu tenho buscado e colocado para os meus jogadores. Não tem essa de você... o torcedor é pouco, entendeu? Nós tivemos essa experiência no Brasiliense e esses 2 anos sem torcedor no campo, então não teve pressão. Eu acho que agora nós vamos ter dificuldade, os jogadores vão ter dificuldade com a volta do torcedor, porque é uma pressão direta no campo. E nós não tendo isso aí, a pressão ela vem da diretoria, então vem de cima para baixo. E assim foi em várias equipes do futebol que eu trabalhei, o próprio Santo André, que não tinha torcida, mas a pressão vinha do presidente. O presidente, quando sentia que a coisa não estava bem, ele fazia reunião, entendeu? E aí eu percebi que deixava as coisas por minha conta. Ele falava lá o que tinha que falar, agora é com você, treinador. Então eu tinha que ter o jeito e a maneira de falar com os jogadores. Você sabe que os jogadores é complicado. Se você fazê-los perder a confiança em você, acabou. Não tem como você voltar atrás. Então, tem que ter uma forma de estar preparado para essas situações, que às vezes são inusitadas, são assim, inesperadas, e você tem que achar o argumento. Eu costumo dizer, como você quando vai conversar com o padre, e o padre te escuta, e ele dá uma palavra só o suficiente, ele mata a charada. Por quê? Porque ele sabe onde vai. Ele vai no âmago da questão, né? Então, é isso aí. A gente tem que estar preparado para essas situações, né? Ô, Tadei, agora deixa eu explorar um pouco a questão, né, tu falasse aí, depois nós vamos falar um pouquinho dos jogadores, mas eu queria explorar uma questão do treinador, Tadei. Você falou aí da questão, hoje tem uma polêmica no Brasil sobre treinadores brasileiros versus treinadores estrangeiros. Eu queria te ouvir sobre isso. E eu também queria saber o seguinte, você falou do padre, mas eu queria saber qual foi o treinador que te inspirou quando você era jogador e que nessa passagem para treinador, e qual treinador do futebol brasileiro, mundial, que te inspira hoje, ou que tu vês como alguém que faz um trabalho, que realmente tu consideres relevante, diferenciado na tua visão. Então, eu queria saber essas questões aí do treinador Wilson Tadei, como eles agem em relação a isso. Bom, eu tenho a minha maneira de trabalhar, né? Sou bastante tranquilo, mas quando tenho que apelar, apelo. Quando eu tenho que explodir, explodo, entendeu?
Mas sempre no sentido de poder ajudá-lo, nunca no sentido de denegrir ou colocar alguma situação embaraçosa para o jogador, não é? Até porque tem que haver uma reciprocidade de respeito aí muito grande para que a gente não perca o fio da meada. Agora, o futebol que a gente está vendo aí de treinador, que a gente está vendo no futebol brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do meu país, não é? Morando. E eu fui bem tratado. Claro que no começo eu tive as minhas dificuldades, mas tinha dificuldade do linguajar, tinha dificuldade de costumes, de comida, de cultura, entendeu? Mas eu fui me enquadrando, eu fui me colocando de uma maneira que eu me tornasse, de fato, um mexicano, para que eu pudesse entender aquele dia a dia, todas aquelas coisas. Então, eu não sou contra nada, não. Eu sou totalmente a favor. Se o treinador vem aqui para acrescentar, tem mais é que vir. Culpa são dos treinadores brasileiros que não sabem buscar o que tem que ser buscado. Não tem esse negócio de ter que estudar isso ou aquilo, não. Tem que ter mais... ser mais fraterno um com o outro. Os treinadores têm medo de falar para o outro como é que faz, como é que não faz, porque ele acha que ele vai estar ensinando, de repente ele pode estar aprendendo. Então, esse intercâmbio seria mais interessante, né, no futebol brasileiro. Então, eu vejo com bons olhos, eu tenho visto, lá no meu tempo de jogadores, eu tive excelentes treinadores, todos muito bons, e de todos aprendi um pouquinho, e todos tirei proveito, não é? O seu Enio Andrade, o seu Mário Giuliato, o seu Dino Sani, o Matossas, que foi um treinador extremamente estudioso, entendeu? Às vezes me levava para a casa dele para me mostrar algumas situações, né? E eu, lógico, não perdi a oportunidade. Eu não perdi a oportunidade de buscar informações junto com o seu Bora Milutinovic, que foi treinador do México, e ele foi fazer uma palestra para a gente. Eu comecei a especulá-lo. Aí ele saiu pela tangente e não quis me passar algumas coisas porque me disse que não sabia falar espanhol. Olha, ele estava trabalhando na seleção mexicana, como é que não sabia falar espanhol? Eu que estava ali pouco tempo, eu queria tirar proveito. Então, tudo para mim foi oportunidades. Eu tive no seu Enio Andrade um grande mestre, e eu brincava com o seu Enio. E o seu Enio brincava comigo, eu falei, Tadei, você não sabe nada, você não joga nada, você não sei o que e tal. Mas, tudo com o devido respeito. Na hora que ele apitava, eu seguia meu caminho, vamos lá. Aí a seriedade, não tem mais brincadeira, era assim. Então, eu vejo com bons olhos. E eu gosto muito do Abel, porque tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no CT do Brasiliense, né? O Palmeiras esteve aqui disputando praticamente 2 campeonatos, me parece, Sul-Americana com o Flamengo, e um outro, ou Sul-América com um time argentino de Justiça, e uma final com o Flamengo, não me recordo bem o que foi. E eles estavam treinando lá. Foi só Recopa Sul-Americana com Defensa e Justiça e a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Exatamente. Então, a gente teve a possibilidade de bater um papo ali, inclusive de ver os treinamentos que eles executavam, né? E como o Jailson foi meu jogador no Guaratinguetá, então foi muito fácil para mim, né? O William foi um jogador que passou na base do Guarani, e a gente sabe tudo isso aí. Então, fica fácil você buscar, embora o jogador de futebol ele não tenha essa dificuldade, muito pelo contrário, ele é sempre bem acessível, ele gosta de praticar, de conversar. E quando você tem um amigo, então, muito mais fácil. Então, deu para aproximar um pouquinho do Abel, e ele conversou um pouquinho com a gente. Inclusive, estava tendo uns probleminha, ele tinha sido expulso no jogo anterior aí do Campeonato Brasileiro, e ele, assim, numa boa, falou para assim, eu fui lá conversar com os jogadores e eu pedi desculpa para os jogadores, porque eu não posso ter esse tipo de atitude, eu não posso sair do banco, eu não posso perder o grupo eu tenho que estar ali presente. E aí a gente sabe a importância da presença do treinador no campo de jogo. Então, ele nos disse assim, do nada, numa boa, eu pedi desculpa, e eu acho bacana esse tipo de atitude. É saber reconhecer teu erro e partir, bola para frente. E aí você ganha os jogadores, né? E foi o que a gente viu. Então, eu tenho acompanhado o trabalho dele, tenho visto as coisas que ele tem feito no dia a dia, no campo de jogo, na hora do jogo, as suas atitudes, os seus gestos, a sua maneira de se comunicar. Às vezes, também um pouco nervoso, mas faz parte. O treinador não joga, não está lá dentro. Meu Deus do céu, está pilhado. O treinador está pilhado, o jogador está tranquilo, mas o jogador está pilhado, o treinador está pilhado. Por quê? Porque não pode fazer absolutamente nada a não ser tomar decisão.
Então, o Abel me pareceu assim um treinador que, no momento, eu vejo com bons olhos aqui no futebol brasileiro. E agora, com essa chegada do Paulo no Flamengo e outros no Santos e no próprio Internacional, que está sempre buscando alguns treinadores argentino ou sul-americano, até porque por causa do idioma, para ter mais um pouco de facilidade para poder comunicar. Então, eu vejo com bons olhos, eu não vejo nada de ruim, não. Muito pelo contrário. Wilson, eu sei que a Eduardo e o Luiz estão loucos para perguntar, mas eu tenho que aproveitar um fato aqui, vou fazer uma confissão aqui no Golcast. Eu estava no Beira-Rio em 1980, final do Campeonato Gaúcho, Internacional versus Grêmio. O treinador internacional era o seu Enio Andrade. E ficou famosa aquela final pelo seguinte: o Internacional perdeu a vantagem do hexagonal num jogo no meio da semana em São Borja, que perdeu para o São Borja, de 1-0, o Internacional viajou de avião, foi o assunto nos anos 80 no Rio Grande do Sul. E o Internacional, por isso, precisava ganhar o Grenal no Beira-Rio. Eu estava lá. Não vou contar a minha idade, eu era um jovem, um menino. E aí, o que aconteceu? O Internacional precisava ganhar o Grenal para ser campeão gaúcho. E você estava em campo, você jogava pelo Grêmio, foi campeão com o Grêmio. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Enio Andrade tirou o Toninho, aliás, ele tirou um meio atacante, que era o Cléo, e colocou o Toninho, que era um cabeça de área, um jogador de proteção. E o Internacional não ganhou o jogo. Aquilo ficou marcado com uma decisão que foi contestada pela torcida, por todo mundo. Como é que tu falasse nisso? Como é que é essa decisão do treinador, né? E depois, no ano seguinte, o Grêmio foi campeão brasileiro com o Enio Andrade, com o Wilson Tadei, enfim. Como agora? Como é que é tomar essa decisão? Porque tu falasse aí, para mim, me marcou muito isso. Falasse do Abel, né? Como é que é a decisão do treinador? Esse momento em que ele decide por A, B, C, por mudar um jogo, o que ele leva em consideração? Isso é rápido na tua cabeça? Tu pensa mais? Como é o momento decisivo do treinador numa partida de futebol? Bom, primeiramente, eu tenho o hábito de ir em campo, eu olho para trás, para o banco, para ver quem eu tenho lá no banco. Mesmo sendo eu que faço a lista e tudo mais, mas eu quero olhar o semblante do jogador, ver o que eu tenho. E aí eu começo a trabalhar a minha ideia. Esse aqui eu posso usar aqui, ali, acolá e tal. E o Maico, nesse sentido, é muito bom também. O Maico, ele tem uma percepção muito boa de futebol, espetacular. Então, a gente está sempre conversando para a gente não errar, entendeu? E, às vezes, a gente erra depois que a gente vai ver o erro, né? Não tem problema nenhum, mas ali você tem que pensar um pouquinho. Então, eu sei mais ou menos o que eu posso fazer. Já, né? E até porque o trabalho do dia a dia, né? Então, essa decisão é no dia a dia. No dia a dia, você vê os treinamentos, você vê o jogador se aplicar nos treinamentos, você vê o jogador, ele tem interesse, ele vem perguntar as coisas para você e conversa, aquele negócio todo. Essa final do Internacional tem um fato bastante interessante, não é? Posso dizer assim, plenamente. O seu Paulinho de Almeida mandou eu marcar o nosso amigo faleceu lá no avião, lá, o ponta, o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Cadê? A tua função é marcar o Mário Sérgio. E o Mário Sérgio ficou ali perambulando pelo meio. E eu fiquei em cima dele. Onde ele ia, eu ia atrás. Onde ele ia, eu ia atrás. Ele não abriu a boca, ficou na dele. O Nelinho, jogador experiente pra caramba, que gostava de atacar, naquele jogo, não saiu de trás. Nelinho foi a melhor partida que eu vi Nelinho fazer. Por quê? Porque ele sentiu a necessidade da marcação, de marcar, entendeu? Então, e o ponto esquerdo era o Silvinho, se não me falha a memória. Sim, Silvinho. Uhum. Aí o Mário Sérgio foi lá para a ponta direita, em cima do Dirceu. Eu fui atrás dele. Ficou eu e o Dirceu marcando o Mário. Aí eu peguei e falei para o Dirceu, vai embora. Ele está aqui do meu lado, ele vai ficar aqui segurando nós dois e eu tenho a função de marcá-lo. Se ele for no banheiro, tem que ir junto. Essa é a decisão. Então, eu obedeci o que o treinador pediu e mandei Dirceu jogar. Vai jogar porque Mário está tranquilo. Aí teve alguns pequenos probleminha durante a semana, negócio de cavalo, de aposta e tal, e o Mário estava um pouco injuriado. O Mário não quis jogar muito, não. Ele pegava e tocava.
Só chegar, pegava e tocava. Bom, tá bom, enquanto ele estiver assim, tá bom, não posso deixá-lo pensar. Porque se eu deixar pensar, vai ficar ruim. Porque ele vai meter aqueles zoinhos que ele costumava fazer, né? Ele tinha muita facilidade nisso aí, tinha belíssima armação, inteligência para armar o time. Então, eu cumpri à risca aquela determinação e acabou dando certo. Então, a decisão, ela é o dia que te faz tomar decisões de tirar e botar. Não tem outra coisa, porque você tem que ir pela sua cabeça. Se você começa a ir tudo pela cabeça dos outros, é complicado. Mas, Wilson, no caso, assim, já ocorreu durante um jogo, você está com a ideia de vou trocar fulano por Beltrano e vem um insight e tu mudou a substituição, ou contigo isso não acontece, tu é mesmo focado em planejamento, em ações? Isso acontece contigo? De mudar de uma hora para outra ou não? Não, eu sempre venho durante a semana, né? Todos os preparativos. Como joga quarta e domingo, então a gente tem muito pouco tempo que eu gosto de ver o jogo que eu fiz e gosto de ver o jogo de quem eu vou jogar na frente. Então isso requer aí 2, 3 horas para ver um vídeo, para mim poder analisar, vai e volta, e tudo aquilo lá, né? Então você tem que estar atento. Eu costumo trabalhar assim mesmo, já pensando no dia a dia e observando os meus jogadores, principalmente os que estão no banco, não é? Como é que ele está reagindo, como é que ele está se portando, como é que ele está treinando, entendeu? E como é que ele está entrando. Normalmente está entrando, então está fazendo parte do grupo, está tendo uma atividade ali no dia a dia de poder participar dos jogos. Então, esse dia a dia para mim é importante porque eu vou mostrando. E às vezes a gente tira alguma coisa da cartola, aí, o bichinho da cartola lá, né? O coelhinho da cartola. O coelhinho. Tira lá de dentro, às vezes inventa uma situação, dá certo. O duro é quando dá errado. Se der errado é complicado. Mas quando dá certo, entendeu? É uma beleza, vai tudo. Isso é interessante, né, que o Tadei está falando, porque eu me lembro quando o Internacional foi campeão mundial, FIFA, o pessoal falava muito, né, a equipe falava muito, os jogadores falavam muito desse time campeão, que eles entravam em campo em busca do arroz e feijão. Eles tinham uma ambição muito grande. E você fala de algo importante que é bastidor. Eu acompanho o jogador durante a semana, eu vejo semblante, eu vejo aquele cara que vem falar comigo, interessado. Isso realmente faz toda a diferença, não faz, Tadei? Ou pode aquele cara que você vê que não se interessa muito, está ali de chinelinho, treina pouco e daqui a pouco é a solução dos problemas. Como é que é isso? Me fala. Posso complementar com o testemunho, porque durante praticamente 2 anos a gente esteve juntos, né? Em quase todos os jogos, em treinamentos, e muitas vezes eu estava no treinamento do Gama e o treinador, Wilson Tadei, estava do meu lado, fora de campo, né? E tinha gente que se incomodava com isso. Assim, né? Tinha gente que reclamava, o Maico, aliás, tem que dar crédito, você falou no Maico. Maico é o Maico Tadei, teu filho, que é o teu auxiliar e protagonista junto contigo em todas essas conquistas. Um talento futuro, ainda mais do lado de um professor como esse. Mas o testemunho, né, para complementar a pergunta da Duda, é uma coisa impressionante, né? E como eu disse, tinha gente que se incomodava do fato do Michael estar no meio do gramado, orientando o treinamento, e o Tadei lá de fora. Só que o Tadei, ele prestava atenção em tudo, ele ficava olhando tudo e a gente ficava conversando sobre isso. Olha o fulano, olha como é que está o cara hoje, olha a disposição que ele está, o cara, olha, aquele ali está querendo jogar, mas ele não está bem daquela perna ainda, ele está enrolando, ele sente toda como é que está o jogador naquela semana ou antes de algum jogo, né? E isso é uma coisa que poucos fazem. Eu já vi o Falcão falar sobre isso, que muitas vezes era melhor ficar na cabine, olhando, né? E o Tadei pratica isso, né? Durante os treinamentos, evidentemente, né? De observar tudo o que acontece com cada jogador, titular e reserva, antes de uma partida. Tem tudo isso aí, é verdade. A gente procura sempre fazer... O que eu diria, Duda, é o seguinte:
O jogador tem que estar com fome. O jogador brasileiro hoje, das grandes equipes brasileiras, não está muito com fome. Porque o soldo é muito alto. E o clube é que perde. E com ele não vai passar nada. Se ele não fica no clube, ele vai embora para o outro. Tem um outro que está a fim de pagar o mesmo quantia, um pouquinho menos ou até mais. Então ele está muito tranquilo. O jogador brasileiro está muito tranquilo, está muito na zona de conforto. Eu me lembro do Fernando, que ele falava muito dessa zona de conforto. Eu não entendia muito bem, porque você às vezes está no nível aqui um pouco mais baixo, lá em cima a coisa é diferente. E ele dizia sempre isso aí. Então o jogador brasileiro precisa ser mais comprometido com as coisas, né? Com a sua realidade aqui. Nós somos muito apaixonados, somos efervescentes. Nós queremos que o jogador tenha gana, tenha vontade de correr. E a gente não está vendo muito isso aí hoje, entendeu? Então, é preciso que... E quem tem que fazer isso aí, quem cuida do jogador não é empresário, o empresário não pode só ver o lado financeiro, tem que ver esse lado emocional, estrutural, entendeu? E cobrar do seu pupilo uma atitude melhor dentro do campo, do futebol. Porque o torcedor, eu percebo, eu estou aí em vários grupos de torcedores, os torcedores sofrem, hein? Os torcedores sofrem pra caramba. Mas, basicamente, é isso aí. Essa fome é muito importante no jogador. E o que o Luiz está colocando, eu não só observo, que eu falo para o jogador, tal jogada no treinamento, tal jogada você fez isso, e o rapaz chegou porque você fez isso. Você tem que fazer isso. Entendeu? Ah, professor, não, você tem que fazer isso, está errado. Presta atenção. Faça do jeito que eu estou mandando. Você vai ver como é diferente. Aí ele faz, dá certo. Porque eu sei. Com 50 anos na bola, eu sei onde a bola vai, e eu tenho passado por alguns jogadores, alguns dribles que eu aprendi com jogadores que jogavam comigo. Porque eu não tinha vergonha de perguntar. Eu chegava no cara, como é que você faz isso aí? Ele, vem cá, vou te mostrar. Me levava lá no cantinho e me mostrava como é que ele fazia. Me abria, entendeu? Abria a minha mente como jogador de futebol. Eu, como treinador hoje, eu tenho por obrigação, e eu falo até o nome do jogador que me ensinou a fazer isso aí, vários deles. Um deles foi o Zequinha, como é que se dribla na linha de fundo, como é que se cruza, o cara em cima de você, e eu ensino. E eu brinco, falo, se alguém quiser aprender, estou aí à disposição. Se alguém quiser aprender como é que se domina uma bola, eu também estou aí à disposição. Não tem problema, não precisa ficar canhado. E se quiser bater na bola de 2 dedos, eu também ensino, porque 3 dedos para mim é muito fácil. Sensacional! Então é mais ou menos por aí a coisa, entendeu? Tem que ser por aí, então. O jogador sentir essa necessidade, porque ele está vendo que o treinador está lá fora, mas está observando e está cobrando dele. E está mostrando o caminho para ele. Não estou ensinando, não quero ensinar ninguém a jogar futebol. Quero mostrar a minha experiência, a minha vivência como jogador de futebol para que ele possa evoluir. Essa é a minha função sempre. Wilson, sobre essa questão dos jogadores, né? Tu falou de fome, mas tu desse um depoimento há pouco que na final do Campeonato Gaúcho de 80, o teu treinador pediu para você marcar, né? Fazer uma função de marcação, e você foi lá e cumpriu a regra, a risca, aquilo que foi pedido pelo treinador. Hoje, nessa relação com o jogador atual, quando você faz esse pedido, o teu jogador hoje cumpre isso? Eles estão abertos a isso ou acham que isso não tem importância? Como é essa relação da diferença do jogador dos anos 80 com a relação do jogador dos anos 2020, você que viveu e convive com esse período todo aí no futebol? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade, hoje eu posso falar tranquilamente. Para mim, esse jogo do Internacional foi o pior jogo que eu fiz na minha vida, mas eu tive que cumprir a função. Ele me deu a função, eu não fiz nada, não joguei nada. Para mim era horrível, mas eu tinha que cumprir a função. Era uma decisão, e eu não tinha que ver o meu lado pessoal, eu tinha que ver o lado do Grêmio, do título, do conjunto dos jogadores, de respeito a tudo. Entendeu como é que é? Então, não podia ser uma coisa que eu quero saber de mim. Eu já vi muito isso aí, entendeu? Eu vi muito isso aí acontecer. Jogadores, eu sempre obedeci. Então, eu quero deixar bem claro isso aí. O meu modo de ver, assim, foi a pior partida que eu fiz da minha vida, mas eu cumpri com uma função que deu certo e eu tirei frutos disso aí, né? Tirei frutos disso aí, evidentemente. Então, agora, em relação à pergunta,
como é que é o jogador hoje, eu digo para ele sempre, eu te dou a liberdade de você tomar a decisão quando você... Quem decide o que você vai fazer é você, porque não adianta eu ficar me esgoelando lá fora, toca ali, toca lá, toca lá, se a tua ideia é outra. Então, eu te dou essa liberdade. É a liberdade da decisão, hein? Preste atenção. Não é a liberdade que você quer ir jogar do jeito que você quer ir, ficar à vontade, não. Se você toma as decisões erradas, obviamente, se você tiver 3 seguidas erradas, eu te tiro. Eu tiro você. Então, eu te dou a liberdade para você cumprir, para você fazer. E você tem que fazer a função. E aí, te dou a liberdade para você jogar. Eu, como meia, e eu fui um meia-meia, eu não fui isso que hoje é colocado na mídia aí, de segundo volante. Na minha época, isso chamava meia esquerdo. Era o 10. 10 meia, ou às vezes o 10, que era o caso do Pelé, que era um meia avançado, né? E tinha um meia aqui, o caso do Falcão, que era um meia, porque ele tinha o Batista, ou ele tinha o Caçapava, então ele tinha a incumbência de armar. E o fazia muito bem. Excelente. Não precisa nem falar nada do Falcão, né? É até covardia falar do Falcão. Então, para mim, me dói muito eu restringir um jogador de jogar futebol. Então, é o que eu digo para ele. Se você capacitar nos treinamentos, você vai fazer e vai cumprir a função marcar e jogar. Marcar e jogar. Então, eu dou essa liberdade para ele. Cabe a ele decidir. Se ele não quer fazer, eu tiro. Eu ponho outro que vai lá e faça a função. Hoje eu não tenho mais dificuldade para tirar um jogador de campo. Entendeu? Até porque, se eu não fizer, vai cair em cima de mim. É por isso que, às vezes, nós, treinadores, somos chamados de burro. É burro porque não toma atitude. Então, você tem que tomar atitude, é você que coloca ele. Por isso que eu digo, você coloca o jogador que você acha que está melhor. Às vezes, nós cometemos equívocos e deixamos o jogador 2, 3, 4, 5, para dar ele uma condição de jogo, de ritmo de jogo, dar ele confiança para que ele possa evoluir. Se você não fizer isso, você também não vai fazer nada. Entendeu? Ele perde a confiança e não consegue jogar. Então, essa é a função. O cara tem que fazer a função. Eu tenho visto muitos dirigentes trocarem treinadores de base para um treinador mais de nome, porque o jogador não estava cumprindo função. Agora chega o treinador e vai cumprir função. Se não fizer função, tira e põe outro. Entendeu? Então, tenho visto muito isso aí. Eu acompanho tudo. E eu tenho uma felicidade de observar e de escutar e ver todas essas coisas, por incrível que pareça. Às vezes eu sou muito ligado em coisa, mas eu aperto um botão lá na televisão, não sei o quê, e está lá um cara importante falando coisas interessantes. Eu fico, porque eu vou tirar proveito, entendeu? Então, independente da idade, do tempo que eu estou no futebol, a gente sempre está aprendendo. Então, você tem que aprender no dia a dia, com as pessoas e tudo mais, né? Então, é basicamente isso aí, o Norton. Wilson, fala, Luiz, porque senão eu já vou emendando aqui, porque eu já fico bem empolgado. Não, eu ia, Tadei, na época que tu aí, pessoas que jogavam na mesma época que tu falou do Falcão, falou do Batista, falou de tantos, do Mário Sérgio. Na época que tu jogava, eu não tenho dúvida que o futebol brasileiro era o melhor futebol do mundo, né? Era o mais alegre, era o mais criativo, era o que tinha jogadas diferenciadas, dribles, né, desconcertantes. E por que e quando, né, o futebol brasileiro perdeu seu encanto? Porque hoje o futebol brasileiro não é o melhor futebol do mundo, né? Eu acho que tem condição de voltar a ser o melhor futebol do mundo, mas não é, né? E aonde que esse futebol perdeu o encanto? Nós entrevistamos há pouquíssimo tempo, né, um empresário português, o Fernando Mendes, e ele nos disse, né, ele se mostrou impressionado que um país de mais de 200 milhões de habitantes, né, se referiu somente aos 20 clubes da primeira divisão. Os 20 clubes da primeira divisão do Brasil são menores do que os 8 melhores clubes de Portugal. E olha, e Portugal está longe de ser a liga mais importante da Europa, né? O Brasil se perdeu fora de campo, o Brasil se modificou dentro de campo para pior, né? O profissionalismo aqui é incipiente, né? Aonde foi que o futebol brasileiro degringolou? Eu vou usar essa palavra exatamente. Luiz, eu tive a felicidade de acompanhar esse entrevistador aí, José Mendes, Fernando Mendes. Fernando Mendes. José Mendes é um dos maiores empresários do futebol mundial. Eu acompanhei
na íntegra a entrevista com ele. Achei super interessante. Por isso que eu falo para você. Às vezes eu clico um negócio lá e me chama a atenção. Vamos ver o que está sendo falado. Não é? E eu gostei muito dele porque ele disse uma coisa importantíssima, que o jogador brasileiro precisa ser educado. E o que é ser educado? Não é ser educado, por favor, dá licença, não. É ser educado na educação, aqui, inteligência, estudar, falar idioma. Por que o jogador vai embora e não fica? Nós temos muitos jogadores no estrangeiro, muitos no México, na Ásia, mas tudo de menor expressão. Não fica. Não querem aprender idioma. O futebol mexicano só tem treinador argentino, colombiano, uruguaio, mas não tem mais brasileiro. Tem lá um ou outro jogador, o cara não quer aprender a falar idioma. Então não é educado. Não tem como. E o clube perde porque é difícil. Você não faz um jogador completo. E um detalhe, o futebol brasileiro começou a imitar muito a Europa. Só que na Europa, os gramados lá é tudo igual. Então, nós estamos imitando a forma de trabalhar. E como é que é a forma de trabalhar? Mudamos aí, tudo compactado, campo reduzido, campo reduzido, campo reduzido. O campo reduzido, o jogador brasileiro com a qualidade que ele tem, mesmo com os gramados horríveis que nós temos aqui no Brasil, com poucas exceções, porque tivemos uma Copa do Mundo, então nós temos aí arenas muito boas, não é? Mas... Então, ficou o jogador brasileiro trabalhando nesse campo reduzido, o que ele faz? Ele só olha a bola. Ele não olha mais para frente. Ele não se projeta mais para frente. Ele quer receber a bola no pé. E receber a bola no pé fica fácil marcar. Então, eu costumo dizer para os meus jogadores, cuidado com o chutão, porque no Brasil tem chutão. Se você assistir a Liga Inglesa, não tem chutão. É mais fácil marcar. Por quê? Porque aquilo lá, só que eles exercem velocidade. A bola transita de um lado para o outro, e tem todas as jogadas específicas que nós temos, mas nós não queremos fazer. Nós estamos com preguiça de dar um sprint mais forte, maior, de 30 metros. Não, só um sprintzinho de 5 metros, não. Temos que preparar o jogador brasileiro. A minha maior dificuldade aqui é eu falar para o jogador o tempo todo, para de olhar para a bola. Não se joga de costas, joga de lado. Não se joga de frente para a arquibancada. Desculpa a expressão. É bunda para arquibancada, pelo amor de Deus, você tem que estar vendo o campo de jogo, entendeu? Então, tudo isso aí eu passo para os jogadores, inclusive a Eduarda sabe disso aí, tem um amigo que jogou no Grêmio, no Inter aí, o Luiz Fabiano, e ela comentou com ela, pergunta para ele se ele está fazendo isso, mas continua fazendo igual, viu, Eduarda? Não mudei nada. Aquilo lá, é simples e objetivo. Não tem que estar, porque não sei o que e tal. Isso não existe no futebol. O futebol é simples e objetivo. Agora, você tem que ver o gol. Se você não vê o gol... Eu tive um jogador que ele faz sucesso na Bolívia. Aí todo mundo chegava em mim e falava assim, lá no interior de São Paulo, esse menino é craque. Falei, craque? Craque aonde? Não, porque você tá louco, rapaz. O gol é para lá, ele corre ao contrário, ele corre para o lado. Então, como é que é craque? Craque é o que vai para frente. Aí eu tive que estudar o cara. 3 posições. Eu botei ele numa posição, esse triângulo aqui, botei na posição de segundo atacante, até que eu achei a posição para ele. Essas 3 possibilidades eu tirei fora. Aí eu lembrei, né? Aí eu fui buscar, eu vou buscar. No tempo que eu joguei, onde que eu me encontrei ou vi um jogador jogar bem. Encontrei, coloquei ele lá na ponta esquerda, lá, fazendo o trabalho do quarto homem, né? Que ele tinha qualidade e tudo mais, tal. Ele já faz mais de 7, 8 anos que ele está na Bolívia, ganhando seu dinheiro lá muito bem. E não pensa em voltar mais. Entendeu? Por quê? Porque ele se encontrou. E esse menino, depois que ele se encontrou no futebol, eu vi estádio de 15, 20 mil pessoas, onde nós estávamos, levantar para aplaudi-lo. Entendeu? Para aplaudi-lo. Eu me senti, assim, muito feliz, porque eu vi um jogador que eu... Mas, assim, o olho em mim, né? O tempo todo prestando atenção naquilo que eu transmitia. E assim é o Ricardinho também, que jogou no Ceará esse tempo todo aí, estava no Botafogo do Rio, jogador que presta atenção no treinador, que busca, e depois, de vez em quando, a mídia dá uma colher de chá, passa os gols meus aí. Norton. Aí eles ligam para mim, professor, o senhor fazia isso mesmo, hein?
vendo o Zico, jogando com o Falcão, jogando com Mário Sérgio, vendo o Sócrates, toda essa nata aí do futebol brasileiro. Vocês têm que prestar atenção, vocês não prestam atenção, eu prestei. Ô Norton, a gente está falando muito aqui do título que ele ganhou com o Grêmio, né? Porque foi um título importante, foi o primeiro. O Internacional já era tricampeão brasileiro, inclusive invicto, e foi o primeiro título do Grêmio. Né? E eu brinco muitas vezes com o Tadei, né? Que hoje é um grande amigo que eu tenho. A gente disse assim: Tadei, eu já te mandei a tanto lugar que tu nem imagina, rapaz. Já mandei bater tanto em ti que tu nem imagina, e hoje tu vai na minha casa e eu te acho um baita cara. Né? Mas tem uma história do Tadei que é curiosa, e nós temos que dizer o seguinte: o Tadei já vestiu a camisa vermelha do Internacional, aliás, vermelho, que é a cor que ele mais gosta, a cor mais bonita, né? Na opinião dele, Tadei, na minha, obviamente, mas na do Tadei, né? E tem uma história que é legal contar. Uma das maiores frustrações da carreira do Tadei foi ter saído do Internacional, e ele pode nos contar por quê. É interessante. Eu já expliquei essa aí do repórter que me perguntou qual era a minha cor predileta, né? E eu falei para ele no avião, na volta da excursão, em 81, que era o vermelho, né? Quando eu falei o vermelho, saiu naturalmente, né? E ele já veio com segundas intenções. Eu falei assim, já estou fora. Você jogava no Grêmio nessa época? Eu estava no Grêmio, nós tínhamos feito uma excursão em 81 para a Europa, né? E na volta... Assim, batendo papo, você sabe, volta de excursão, vem todo mundo tomando um esquinho, né? E naquela época era abundante, era à vontade, né? Então, ele fez essa pergunta e eu coloquei assim numa boa, mas aí não dei papo. É uma coisa interessante do Inter. São dois fatos interessantes no Inter, né? Além dessa questão que o Luiz colocou aí, tem a questão de nós íamos fazer uma excursão com o Internacional e nós estávamos a 2 quilômetros do aeroporto do Galeão para pegar umas bolsas. E estava jogando Grêmio e Nacional, a decisão, no Olímpico, em 82, 83, não é? O gol do César. Grêmio e... O gol do César. Penharol. Grêmio Penharol. Grêmio Penharol. Penharol 83. Gol do César. Que o Renato deu aquele chutão para cima e ele fez o gol de cabeça. O Renato não aprendeu a cruzar com o Zequinha, não. Ele deu um balão para a área, e o cara... E eu estava sentado aqui no primeiro banco, ouvindo o jogo do Grêmio, né? E aí chegou lá os 45, 46 minutos, o César fez o gol, né? Foi aquele silêncio no ônibus, né? Aí os jogadores, terminou o jogo, os jogadores vieram do fundo e todos eles assim, bate, mas são largos, hein? E eu achei o máximo. E eu comecei a dar risada por dentro, que eu não podia me manifestar. Eu achei super legal isso aí. É uma história que eu gosto de contar, porque esse lance aí, não adianta secar, não tem como secar, isso é besteira, né? Você pode secar, mas não adianta, o que tiver que ser, vai ser, né? E aconteceu isso aí, foi um fato interessante. O lance do Luiz aí, da frustração. Quando eu saí do Inter para o Vasco, eu não podia imaginar que o Internacional ia representar o Brasil na Olimpíada de 84, entendeu? Então, esse foi o meu grande arrependimento, né? Até porque eu estava machucado, o Vasco me contratou machucado, né? E depois aconteceu tudo aquilo lá do Inter ter disputado a Olimpíada, né? Eu pensava comigo, se eu tivesse ido, o Inter seria campeão, porque eu trago uma auréola aqui na minha cabeça, que a minha tia me disse quando eu era menino, entendeu? Você tem uma auréola na cabeça, e realmente é uma coisa interessante. Mas, então, esse foi um arrependimento muito grande, até porque financeiramente não foi nada exuguel, e depois no Vasco eu tive muito poucas possibilidades, porque estava machucado, e aí em seguida voltei muito mal. Terminou o ano e o Vasco acabou fazendo uma reformulação, que eu acabei ficando, mas não joguei, né? Acabei jogando muito pouco, algumas outras partidas, né? Então, esse foi um arrependimento que eu tive de ter saído do Inter e ter me precipitado,
Porque, na época, nós não tínhamos um empresário. Então, o empresário, hoje, ele exerce uma função importante na condução da carreira do seu jogador, porque é ele que vai pensar para o jogador. O jogador vai lá, explica para ele, ó, é isso, isso, isso. Ele vai lá e destrincha do jeito dele como tem que ser feito. Então, nós não tínhamos isso aí, nós não tínhamos uma pessoa para chegar ali. Eu falei, ó, eu acho que você vai indo para um grande clube, saindo para outro grande clube, mas não é o momento. Eu acho que é o momento de você ficar aqui, né? Então, não tinha. Então, eu ia pelo impulso. Ah, pintou alguma coisa aí, pô, Vasco da Gama, Rio de Janeiro, aquelas coisas todas, né? E aconteceu isso aí. Então, esse foi o grande arrependimento que eu tive de ter saído do Inter em função dessa possibilidade de ter disputado uma Olimpíada, que seria, para mim, nossa, suma importância, até a nível de ser convocado para a seleção brasileira. E eu não pude me apresentar pela CBF, pelo Brasil, o pessoal me vê mais de perto a minha possibilidade de até ir para a seleção brasileira. Só para esclarecer, né? Isso que o Wilson fala foi em 1984, que a base do Internacional foi medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Não, e faltou um jogador. Tinha um jogador que não era do Inter, que era o Gilmar, do Flamengo, que é justamente uma posição que o Tadei também jogava, né? De minha parte, Tadei, nós já estamos aí no final do programa, certamente a Duda está querendo encerrar, mas a gente falou de jogador, falou de treinador, e uma das coisas que a gente estava conversando num dos nossos jantares é sobre o dirigente, né? E você me dizia, né, eu acho que o dirigente brasileiro passa demais a mão na cabeça do jogador. Esse jogador que tu mesmo disseste que às vezes não está muito afim, que não está muito motivado, que não obedece tanto a regra ou não conhece tanto o clube. O dirigente brasileiro, realmente, ele passa a mão do jogador, ele deixa passar muita coisa, ele não exerce a sua autoridade, ele não age com o profissionalismo que a gente espera. Exatamente, é por aí mesmo. Até porque o jogador ele é relapso, né? Ele se ninguém falar com ele segue a vida dele, ele acha que ele está certo. Então tem que ser cobrado sim, o dirigente brasileiro, porque vê o jogador como uma mercadoria. Nós não éramos vistos assim, porque no mercado não funcionava assim. Hoje o mercado está aberto aí. Você não precisa estar nas grandes equipes para colocar jogadores fora do país, não é? Então, eu diria que o dirigente tem que cobrar mais do jogador, sim. E com veemência, ser duro, entendeu? Mostrar a ele que ele tem que ser profissional, que ele tem que cumprir a regra. E o que é cumprir a regra? Treinar, se cuidar. O jogador fica à vontade, faz o que quer. Não pode ser assim. Eu tenho visto aí, estou acompanhando aí, o Grêmio, essa modificação que o Grêmio está fazendo aí. Esse aqui, tem que reformular. Será que em um ano que eles vieram juntos, ele não sabe quem é o que pode ficar e o que pode ser mandado embora? Ou tem que ser trocado? É lógico que sabe. Então, não tem que especular. Eu estou vendo o Fábio, está saindo do Cruzeiro. Qual o problema? Qual o problema do Fábio estar saindo? Ele já cumpriu a parte dele. O clube tem que cumprir a parte dele. Se não pagou, tem que pagar. Essa que é a função do clube. Pagar, para você poder cobrar. Entendeu? Não é o caso que aconteceu com o Grêmio. A gente sabe que, pelo menos é o que a gente escuta, que o Grêmio está tudo certo, tudo bonitinho e caiu. Não pode cair. Me desculpem, mas não pode cair. Entendeu? E eu tive essa felicidade de jogar contra o Grêmio, com o Brasiliense. E nós comentamos aqui, está difícil para o Grêmio, hein? Está difícil para o Grêmio. Eu não vejo possibilidade do Grêmio sair dessa situação que ele se encontra no Campeonato Brasileiro, porque está muito aquém das suas possibilidades. Não há um interesse. No final, quis acordar, mas aí é muita pressão, é muita coisa contra, entendeu? É difícil, entendeu? Então, eu penso assim, eu acho que o dirigente tem que fazer a cartinha para o cara lá. Aqui assim, assim, assado. Duda, qual o problema de tirar o jogador do time? Não tem problema nenhum, põe outro. Ele vai sentir que ele no banco de reserva está se desvalorizando. Eu vou pedir 1 minuto de prorrogação para a Duda, porque tu disse, não pode cair. Não pode cair. E eu me lembro, né? Me lembro da gente, na minha casa, tomando uma garrafinha de vinho, que a gente gosta, e eu te disse, Tadei, né? Nós tínhamos uma decisão pela frente do Campeonato Candango,
E eu te disse, Tadei, a gente era semifinal ainda, nós tínhamos que buscar a final para retomar o calendário. Eu te disse, Tadei, a gente não pode obrigar jogador a ganhar a partida. Eu não posso chegar para ti e dizer, tu tem que ganhar, tu tem que fazer o melhor. Mas esse final de semana, velho, tu tem que ganhar. Tu lembra disso? Tu não pode perder. Tu lembra dessa conversa? Eu disse, Tadei, até virou uma brincadeira depois. Olha, futebol não é obrigado a ganhar, mas dessa vez é. Né? Dessa vez é. E tu foi contra mim. E agora tu está dizendo que não pode cair. Caiu, velho. Caiu, é do jogo, é do campo. Eu, pelo menos, eu carrego isso no meu peito como jogador de futebol. Porque como treinador, meu filho, podemos falar o que quiser, o treinador depende do jogador. Eu não vou entrar em campo. Às vezes o cara dá uma declaração, o jogador se melindra porque o cara... Eu tive dirigente que chegava no jogador, e aí, vamos ganhar amanhã? O jogador se melindrar. Ué, mas quem quer que fala para você? Vamos perder amanhã? Não, vamos ganhar amanhã. Legal, bacana isso aí. Vamos. Não, se Deus quiser. Usa o termo que você quiser. Não precisa ser um negócio, enfatizar, ser enfático ali, contundente. Não, usa o se Deus quiser, vamos fazer o trabalho para ele. Então, Luiz, é assim, eu nunca caí como jogador de futebol. Eu não caio como jogador de futebol, não. Sabe por quê? Porque eu dependia de mim. Eu ia lá no campo e jogava. E se o jogador que estava comigo não corresse? Eu cobrava dele dentro do campo, quero nem saber. Depois, vamos sair tomar uma cerveja. Se tiver milindrado comigo, estou pouco me lixando com você. O importante é que nós ganhamos. É assim que faz futebol. Então, o próprio companheiro cobrar do outro companheiro. Eu tenho visto muitos jogadores fazerem isso. Mas também tem muitos jogadores que, como eu disse, relapsa. Não vai mudar nada. Ele não sabe o dia de amanhã. O jogador tem que pensar que o dia de amanhã pode ser diferente, e muito diferente. E muito diferente, porque as possibilidades estão aí. Agora, ele precisa estar em campo, ele precisa ganhar, ele precisa jogar bem, ele precisa correr, ele precisa lutar. Ele tem que mostrar tudo isso aí, para que ele possa ser reconhecido e seguir uma carreira vitoriosa. É assim que eu penso. Esse comprometimento aí que o Tadei divide com a gente, ficou claro, né? O quanto ele foi interessado na carreira e por isso esse sucesso e essa resenha deliciosa. Tadei, a gente passaria o dia conversando com você, Tadei. Que coisa gostosa! Passaria mesmo. Eu sou um privilegiado. Se ele fala tudo isso aqui, gravando um programa que vai ao ar para não sei quantas mil pessoas, né? Você não sabe o que ele fala só na mesa de um restaurante tomando um vinho. Aí é brincadeira. Olha, Luiz, é muito fácil. É muito fácil você falar a verdade. Eu tenho muitas histórias que eu não posso contar. E não vou contar porque envolve terceiros. E quando envolve terceiros, eu não falo. Quando envolve terceiros em clubes, decisão, envolve terceiros, eu não perco, porque eu preparo o meu jogador. Vocês vão ser taxados disso. Não podemos ser taxados disso. Vamos fazer a nossa parte. Entendeu? Ser profissional até o extremo. Então, eu sou muito assim, direto e reto. Quem gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. Se não gostar, não tem problema nenhum, não precisa. Segue a tua vida, eu vivi sem você, você viveu sem mim, e tudo bem, tá tudo certo. Mas há divergências, pode ser, a divergência pode ter, e é bom, é salutar, como a gente tem feito aqui. Tadei, você é sensacional, tô mais fã ainda, viu? Eu já admirava teu trabalho, tua história, agora eu tô mais fã ainda. Que coisa gostosa conversar com você, muito obrigada por estar aqui hoje no nosso GoCast, viu? Sucesso! Virei torcedor do Capital, viu, Tadei? Vou torcer pro Capital aí contra o Gama. Fica tranquilo, tem meu apoio. Cuidado aí com o chefe, hein? Não tem problema. Ele pode gostar ou não de mim. Não tem problema. Eu sou da tua linha. Tá certo. Eu não tô envolvido com nenhum clube. É verdade. Por enquanto não está. Lembrando que o Tadei e o Luiz Henrique Nunes trabalharam juntos no Gama, por isso toda essa brincadeira, esse envolvimento, essa coisa muito legal aí, as histórias do futebol que nos unem nesse nosso GoCast. Tadei, mais uma vez, obrigada a todos os nossos participantes aqui, Luiz Norton, foi muito bacana. Esse é o nosso GoCast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Nos segue, toda terça tem um episódio novinho para você com histórias como essas do Tadei. Um beijo e a gente se vê.